Olá, bom dia. Vamos estudar a palavra de Deus? Hoje a nossa lição, ela tem como título Nova Aliança, e ela está baseada no capítulo 31 do profeta Jeremias e os versos 31 a 33. Em Jeremias, o capítulo 31, Deus, ele se dirige ao povo como um esposo apaixonado que está disposto a fazer de tudo pela felicidade da sua esposa. Ai, que lindo esse Deus, é maravilhoso, né? Para isso, Deus, ele estava propondo para o povo uma nova aliança. A primeira vez que o Antigo Testamento menciona o que se chamamos de nova aliança é na passagem de Jeremias 31, versos 31 a 33. Vamos ler? Esses versos são maravilhosos. Vejam bem. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto ou uma nova aliança com a casa de Israel e também com a casa de Judá. Não conforme o concerto que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que nova aliança maravilhosa que Deus deixou para nós, né? Essa aliança, ela foi registrada no contexto do retorno dos israelitas do exílio. E ela fala sobre as bênçãos que eles receberiam de Deus. Novamente, como em todas as outras vezes que Deus fez as alianças, assim como nós estamos estudando desde o começo da semana, Deus, ele foi responsável por iniciar a aliança, ou seja, Deus sempre que tem a iniciativa, e ele cumpriria por sua graça. Observem vocês que a linguagem usada nesse texto, Deus, ele estava se referindo a si mesmo como um esposo, conforme eu já falei lá, e é um esposo bem apaixonado. Ele falou que ele iria escrever a sua lei no coração deles, olha só que lindo. E usando a linguagem da aliança abraâmica, assim como nós estudamos na terça-feira, né? Ele disse que seria o Deus deles e eles seriam o quê? O seu povo. Portanto, antes a aliança não era apenas um acordo legalmente obrigatório, né? Como nós vemos nos tribunais, mas tratava de algo mais. E o que era esse algo mais? Deus queria estar junto com o seu povo. E aqui vem sendo feita na lição, na pergunta 9, que nós pudéssemos comparar Jeremias 31, 33 com o Êxodo 6, 7. Nós já lemos o verso 33, então eu vou ler para vocês o Êxodo 6, verso 7, que diz assim: E eu vos tomarei pelo meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. Olha só. Então, Deus, ele estava ali querendo ter um relacionamento especial com o seu povo. Ele queria fazer do seu povo a sua noiva. Deus é muito bom para com o seu povo. E nessa promessa de libertação do povo, ela tanto pode ser como do Egito, também como a do cativeiro babilônico, né? Deus, ele usa um elemento comum nesses dois exílios que eles tiveram,
que era de propor um relacionamento especial e ser o Deus do seu povo, desde que eles quisessem ser o seu povo. Olha esse povo. Deus queria que eles fossem o seu povo peculiar, ou seja, um povo todo especial. Nada é mais comovente do que ver Deus se aproximando do seu povo e propondo essa intimidade de relacionamento para que eles usufruíssem da sua presença, da sua proteção, das suas bênçãos, e assim eles fossem um novo modelo de nação abençoada, e sendo assim uma bênção para todas as outras nações. Olha que nova aliança maravilhosa que Deus estava propondo para os seus filhos. E agora, Jeremias continua ali, agora nós vamos ler no verso 31 e 34, porque nós vamos comparar o verso 31 e 34 com João 17, verso 3. Vou ler o 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Uau, maravilhoso, né? Esse Deus é maravilhoso, Ele nos ama muito, 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 muito. E lá em João 17,3 fala o seguinte: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti mesmo, porque o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, nós vimos aqui que a atitude divina é a oferta da graça. Ela nos enviou Jesus Cristo. Então, essa oferta da graça através de Jesus permite que nós possamos conhecer a Deus como um Deus perdoador, e perdoador de todos os pecados, mesmo ele sabendo que o povo tinha sido rebelde, ousado, havia adorado ídolos, Deus o amava, né? Então, e com isso, ele vai justificar o pecador pela fé em Jesus. Olha que lindo! E vai solicitar o amor a ele. Isso, sabe o que só que implica? Implica que tudo isso faz parte da nova aliança que Deus havia feito com eles, né? Como resultado disso, o povo simplesmente teria que fazer só uma coisa, ou seja, obedecer. Ele só tinha que obedecer. Não de maneira mecânica, nem maneira robotizada, não. Nem por hábito, mas eles deviam de obedecer por puramente conhecer a Deus, porque eles poderiam o amar verdadeiramente, porque eles desejavam servi-lo. Essa é a essência do relacionamento, da aliança que o Senhor buscava no seu povo. Então, vimos que o essencial era a obediência. Olha, Deus não pediu muita coisa, né? Só que eles o amassem e o servissem e o obedecessem. Para isso, irmãos, nós devemos lembrar e ter em nossa mente o solene pensamento da volta de Jesus. Por quê? Nós devemos reconhecer que nós devemos fazer uma obra individual em nós, mediante o auxílio do Espírito Santo. Nós devemos resistir às nossas natureza inclinada e com tendências ao mal. Nós temos que eliminar da nossa vida tudo aquilo que não vai nos deixar nós sermos um cristão verdadeiro, né? Então, nós temos que preparar o nosso coração para o recebimento da bênção divina,
que vai ser a comunicação do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós devemos dar um testemunho que nós somos o povo professo de Deus, de modo que o mundo veja que mesmo o mal reinando, como nós estamos vendo aí, todas as coisas tristes acontecendo, né? Nós vemos assassinato, pais, mãe matando os filhos, filhos matando os pais. Ai, que mundo terrível que nós estamos vivendo. Não, nós não queremos esse mundo, nós queremos morar com o nosso Deus, né? E por isso que nós temos que pôr de lado toda a nossa própria vontade e buscar fazer a vontade de Deus. Olha só, o povo em que cujo coração e a vida se acha escrito o quê? A lei de Deus. Olha, né? Vejam a importância que nós temos. Nós temos que ser o exemplo para esse mundo, que nós somos o povo que guardamos o mandamento de Deus. Mas o povo, ele deve observar e guardar os mandamentos. Ele deve se preparar para esse tempo de prova. E nós estamos vendo aí, através da pandemia, né? Que as pessoas ficam apavoradas. Então, nós temos que ver que Jesus, ele está próximo, muito próximo de voltar. Então, nós temos que ter um conhecimento da justiça de Deus. E é um conhecimento profundo, nós temos que saber, nós temos que termos base para estarmos ligados a Cristo, para que quando vier provas maiores que essas que nós estamos passando, nós estejamos fundamentados na nossa fé. E não é só os descrentes que devem ter o conhecimento da justiça de Deus, mas também todos os membros da nossa igreja, nós devemos dirigir essa palavra. Olha, não é essa palavra, é a promessa. Olha que promessa maravilhosa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Que a promessa mais maravilhosa que essa seja a minha e a sua escolha, de buscarmos a Deus e procurá-lo enquanto Ele está perto de nós e a porta da graça não foi fechada. Que o Senhor te abençoe e tenha um ótimo dia. Amém.